Madonna foi comparada com a princesa Isabel e aparece uma artista questionando o papel da rainha do pop em Vogue. Mas ao mesmo tempo esse filme não fala do ballroom de Nova York. Que mundo que é esse que a gente vive, né? Não dá nem pra comentar. Eu não sei nem se eu posso falar especificamente o que eu penso sobre a pessoa levantar uma questão dessa. Mas, gente, ela existe. Não existe gente assim, para. Que mentira é essa? Gata, eu não sei nem seu nome. Sinceramente, a humanidade pra mim, não sei nem dizer mais. Deixa a pessoa descobrir sozinha que ela tá sendo chata. É jovem, tem todo o tempo do mundo pela frente pra aprender. Gente, você vive em sociedade, é o mínimo que você pode fazer. Ela não representa também o ballroom sozinha. Não dá nem pra falar sobre isso, né? Eu estava lá quando Madonna lançou essa música. A gente não tá falando de amor, né? Amor não existe. Mas isso tudo é bobagem. O ballroom é aberto pra qualquer pessoa. Ainda bem que eu optei por ser macumbeira. Deixe o cu ir em paz. Deixe o cu ir em paz. Tem uma branca roubando a nossa cultura. Mas é cultura. Ele disse, mas vai fazer cultura num lugar abafado? Sinceramente, a humanidade pra mim, não sei nem dizer, mas a gente não tá falando de amor, né? Amor não existe. É o surto de percevejo no Rio de Janeiro. Que mundo que é esse que a gente vive, né? Não dá nem pra comentar. Luigi Mangione se tornou uma estrela. A gente não incentiva, mas é muito o que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Cansa, né, de ser explorado. Sempre mudou noção, não é não, ou se falta emoção, não, se não tem milhão, não tem não, e ninguém me dá não dá não. Eu já tô cansada disso, Pix não é motivo pra manter meu compromisso, se eu não acredito. Chama um carro forte, não que eu me importe, mas de sua norte não dá pra apostar na sorte. Tudo isso por causa de um Pix. Parece produção da Netflix, mas a vida não tem remix. Não vou enlouquecer por um Pix. Valeu a tentativa, mas não tenho essa vida. Também não sou sofrida, nem sou sua preferida. Conheço cara de mar, se quiser um copo d'água, pra mim não custa nada, caridade na escada. Tudo isso por causa de um Pix. Parece produção da Netflix, mas a vida não tem remix. Não vou enlouquecer por um Pix. Tantas voltas que fizemos, uma história exemplar, mas só por eu ter menos, quer tentar me apagar. Tantas coisas que vivemos, eu nunca mais ouvi falar, se é combustível ou veneno, se faz falta ou faz sobrar. Tudo isso por causa de um Pix. Parece produção da Netflix, mas a vida não tem remix. Não vou enlouquecer por um Pix. Tantas voltas que fizemos, uma história exemplar, mas só por eu ter menos quer tentar me apagar. Tantas coisas que vivemos e eu nunca mais ouvi falar, ser combustível ou veneno, se faz falta ou faz sobrar. Tudo isso por causa de um Pix. Parece produção da Netflix, mas a vida não tem remix. Não vou enlouquecer por um Pix. Oi, gente! É com muito prazer que estamos no ar, gravado e ao vivo para todo o Brasil e mundo, com mais um Desbanca. Gente, episódio 33, Desconvertida. Porque nem só convertido deve comemorar a vida, é uma celebration. E as desconvertidas também merecem um bom retorno ao lar. Vamos recebê-las de braços abertos, mas com o pé atrás. Porque é como dizem, assim como convertida fica desconvertida, desconvertida fica convertida. Eu ouvi Andressa Urach? Bem que vocês queriam, né, mana? Mas
Quem tá aqui comigo hoje é ela, a pessoa cujo nome você aí do futuro já até repetiu em voz alta. Pemba! Biribiribiribiri! Ai, meu Deus! Que introdução gentil! Boa noite! Ainda bem que você falou o número do episódio, eu não posso falar, eu tenho a língua presa. 33, né? É um número arquetípico. As pessoas ficam emocionadas em torno do mito, em torno desse número. As coisas sagradas são assim. É isso aí. Ai, que bom estar aqui novamente com você, essa plateia maravilhosa. Lindos, né? Que gente chique, porém azeda. Vamos dar aquele salve para as caravanas aqui presentes? Caravana de Alphaville, Pinheiros, Barra da Tijuca. Vocês que brilham. Vocês que brilham. Então tá. Pode seguir quem é de seguir. Avaliar quem é de avaliar. Comentar quem é de comentar. E compartilhar quem é de compartilhar. Nunca te pedi nada. Isso não é um pedido. Faz quem quer. Eu, hein? E ainda no leque de envelopes de hoje temos Você Sabia? O envelope laranja. Combo da Andressa Urach. O envelope roxo. Luigi Fever. O envelope verde. O Povo Fala. Envelope vermelho. E Famosos e Distópicos. O envelope azul. Quer escolher o primeiro? Ai, posso escolher o primeiro? Que honra! Eu quero o envelope azul, famosos e distópicos. Famosos e distópicos, né? É uma coisa meio revista Caras, mais descaradas. Não sei, tem pessoas sagradas aqui no meio também. E eu ia começar com o Chavoso da USP, que virou tendência e entrou nas principais timelines de todo o Brasil e mundo, porque criticou o filme da Fernanda Torres, Eu Ainda Estou Aqui. Não mostrou a situação periférica durante a ditadura, era muito focada na família daquela pessoa, e eles eram classe média, né? Enfim, as pessoas estão começando a falar que o Wicked também não é bom, porque não mostrou as bruxas periféricas. Só tem a Ariana Grande de rosa e aquela verde. Ai, cansada, que preguiça. Mentira que já estão fazendo isso. Mas sabe por quê que não tava essa galera toda que ele tá falando? Porque chama Ainda Estou Aqui, não é Ainda Estamos Aqui, entendeu? Então, muita gente comparou com certos generais, né? Pessoas aí que foram militares nessa época e também ainda estão exercendo grandes poderes de influência em torno dessa nação. É um pouco estranho, né? Todo mundo ficou com uma sensação muito equivalente depois que viu o filme. Ai, as pessoas causam, né? Realmente um senso de injustiça muito grande. Não passamos a limpo os nossos anos de ditadura. E olha que incrível, né? As coisas que a gente deixa de resolver do passado, vem a nova geração e problematiza tudo. Você não sabe nem como resolver mais. Até um filme gera problema. Olha, até o meu cachorro fica nervoso, porque ele queria ver o filme, entendeu? Aí agora, depois dessa crítica aí do cineasta, ele é cineasta da USP? Não, ele é chavoso e a essa altura ele já deve ter se formado, né? Porque faz anos que eu vejo esse nome por aí. Ah, não conheço. Desculpa a minha ignorância. Mas você sabe... Alô, produção? E assim, olha, o impacto que esse filme, Eu Ainda Estou Aqui, servir para que façam mais filmes e que esses filmes mostrem também o impacto na periferia durante esse mesmo período da ditadura, ainda que essas periferias tenham sido em outros lugares, né? Muitas coisas foram remanejadas ao longo das décadas. O empreendedorismo não deixa ninguém em paz. Não dá para encontrar uma casa e falar, vou ficar aqui para sempre. Mas, Acre, é impossível que todas as questões de uma determinada época sejam abrangidas num único filme. É claro que alguém vai se levantar e vai falar, o filme
o filme não conta a nossa história, tá? Mas também não contou a história de várias outras classes. Tipo, tinha um foco, né? E vários... Aliás, os filmes são assim, né? Eles não contam todas as histórias. Ele tem um foco sobre uma história e é contado a partir daquela história. Eu não vi o filme, mas é muito fácil problematizar tudo, né? É muito mais fácil, inclusive. É muito mais fácil. E é como grandes eventos da humanidade, né? Todos ainda estavam ali. Se tratando de LGBT, de pessoas transgêneros. Elas também sofreram na mão dos opressores. Seja qual for o momento e o espaço aí da história. E pouco a gente vê também de representatividade sobre isso. Mas não é por causa disso que a gente vai começar a falar, a Fernanda Torres deveria ter feito escolhas melhores, francamente. Ai, não vi os gays representados, entendeu? Onde estávamos no filme? Querida, sabe? É difícil, né, amiga? É difícil. E é ruim também de criticar quem fica colocando luz nessas coisas, porque a gente passa a ser mais chato ainda do que a própria pessoa, né? Deixa a pessoa descobrir sozinha que ela tá sendo chata. É jovem, tem todo o tempo do mundo pela frente para aprender. E isso aconteceu também recentemente, agorinha mesmo, gente. Madonna foi comparada com a princesa Isabel, num contexto de que ela falou sobre a cultura ballroom na música Vogue, mas ela, na verdade, estava fazendo uma apropriação cultural, e aí era para um trailer de um filme, e aparece um artista questionando o papel da rainha do pop em Vogue, mas ao mesmo tempo esse filme não fala do ballroom de Nova York, fala do ballroom da Baixada Fluminense, das regiões aqui no Brasil. Mais uma questão aí de problematização desnecessária, né? Eu vejo muito mais uma jogada de marketing, porque com certeza quem fez essa crítica sabia que ia acabar repercutindo, tanto é que repercutiu. Uma jogada de marketing para divulgar o filme, porque eu nem sabia que esse filme estava sendo lançado, não sabia nada sobre esse filme. Hoje, conversando com você disse que sabia alguma coisa, mas não sabia que ia ser agora que estaria sendo lançado, eu acho. Mas eu achei que... eu não sei nem se eu posso falar especificamente o que eu penso sobre a pessoa levantar uma questão dessa e ignorar todas as outras questões ao redor desse mesmo tema, porque ela também não é o ballroom puro, né? Ela não representa também o ballroom sozinha. E a gente sabe que ela tá criticando uma pessoa que anda com as pessoas que representam, né? Que criaram, que estiveram lá no início de tudo, do ballroom, independente de ser preta ou branca. Mas aí é muito mais fácil também falar isso, né? Tem uma branca roubando a nossa cultura. Bom, quando isso aconteceu, Madonna já era considerada a rainha do pop ao lado de Michael Jackson. Foi no final dos anos 80, começo dos anos 90. E a cultura ballroom, a gente tem aí registros de La Beija nos anos 60 e a gente sabe que veio de muito antes disso. Então não tem como ninguém se apropriar de uma coisa que é feita e renovada década após década. Até as categorias são atualizadas. E a Madonna levou isso pro Celebration Tour também, né? E naquela época, ela abraçou a comunidade LGBT, que sofria muito preconceito por causa do HIV. E às vezes vocês não estavam lá, não perceberam de perto, mas assim, as pessoas falavam que não podia usar nem o mesmo talher, que não poderia nem sentar na mesma cadeira, não poderia estar no mesmo ambiente. E Madonna beijava eles de língua. Depois a gente descobre que, exceto um, todos ali já eram soropositivos e estão bem até hoje, porque tem tratamento para isso. Mas é incrível ver pessoas tentando descredibilizar o trabalho da Madonna depois de 30 anos. E essa cultura Vogue foi um marco também para a própria comunidade, né? Eu lembro na série Pose que elas ficam emocionadas quando Madonna lança essa música. Eu estava lá quando Madonna lançou essa música e ficava num lugar da
da mescla, onde só a maior de idade podia entrar, se quisesse sequer ver a fita cassete. A pessoa que tá fazendo essa crítica, ela é tão novinha, tão fraldinha, tão bebezinho, que ela não faz ideia, né? Ela não tem o alcance de tudo isso que você falou. Você poderia falar muito mais sobre isso, né? Sobre a cultura ballroom, sobre ela divulgando a cultura ballroom, sobre o que ela fez também, né? Pelo Vogue. Mas tá aí a explicação, né? Talvez a pessoa não tivesse nem nascido quando tudo isso aconteceu, então ela nem sabe o impacto que é uma pessoa, uma artista. Vai falar também que ela estava se apropriando dos aidéticos da época, que ela também estava se apropriando da linguagem dos soropositivos que eram leprosos para a sociedade, que era chamado de câncer gay. Eu não sei se a deusa da África, da Baixada Fluminense sabe, mas era considerado câncer gay, né? Aliás, a gente estava na lista de doença da OMS até pouco tempo, mas poucas pessoas, poucas figuras de extrema importância como Madonna ou como Lady Di tiveram coragem de fazer campanhas a favor da nossa comunidade quando todos nós estávamos morrendo e a sociedade comum aplaudindo a nossa morte, porque era isso que eles queriam. Então é muito fácil agora chegar nessa estrada já construída, nesse caminho já pavimentado e falar merda, sabe? Boa sorte, faça melhor. Quem sabe daqui 30 ou 40 anos você não será lembrada pela história. Parabéns, gata. Não sei nem seu nome. Ai, ela tem a perspectiva dela, a vivência dela, e ela também pode usar do ballroom para se expressar. Não tem ninguém dos salões de baile originais, nova-iorquinos, impedindo as outras pessoas de fazer isso ao redor do mundo, né? E a cultura Vogue já é uma coisa que existe há muito tempo em todo lugar do mundo, não tem mais volta. E foi com muita luta e a Madonna ajudou a solidificar isso. E às vezes a pessoa quer chamar a atenção, mira logo na mais famosa. Você sabia que um monte de gente que estudou com a Madonna começou a postar no Reddit foto dela na escola, falar como que ela se comportava, que ela não se depilava e mostrava o sovaco pros outros, que ela fazia splits e flips no meio dos corredores, que ela escrevia poesia estranha em todo lugar, que ela causava, fazia acontecer, e as gays ficaram apaixonadas, né? Tipo, nossa, uma pessoa humana, autêntica, que sempre foi assim e sempre será assim. Até porque já tem tanta idade, né? Que dá pra falar que ela foi assim a vida toda. Um ícone, né? Nasceu pra ser um ícone. Mas também é como você disse, né? Vai criticar, vamos tacar pedra em árvore que dá frutos, né? Ninguém taca pedra em árvore seca. Então conseguiu chamar a atenção aí, ganhou um pouco de atenção. O filme vai ser um fracasso, e eu desejo que seja. Mas marketing, né, querida? Quis fazer marketing, quis lacrar em cima da rainha. Não conhece metade da história, não conhece da missa metade, como dizia a vovó. E ainda por cima disso, já veio uma bomba, que é Madonna 15. Vem aí um novo álbum, 15º álbum da carreira de Madonna. Impactada? Ai, meu Deus, que cultura que ela vai se apropriar agora, hein? Ai, fiquei preocupada. Ela confirmou que vem música nova aí, que tem colaboração com Stuart Price. E os fãs estão emocionados, né? Eu acho que ela tem gás até pra fazer mais uma turnê. E depois dessa turnê, mais uma de despedida. Eu acho que ela pode até ter, mas ela não precisa. Fez muito bem aí a comemoração da Celebration de 40 anos, que é uma idade que as pessoas aí, essa fulana que tá criticando ela, talvez nem tenha como expectativa de vida, né? Mas ela tem aí uma carreira de 40 anos consolidada. Se ela quiser fazer turnê, ela faz. Se ela não quiser, ela não faz. Se ela quiser tocar com as batuqueiras de Cabo Verde, ela toca. Se ela não quiser, ela não toca. A gente tá falando de ballroom, uma coisa é preciso de deixar bem claro, né? O ballroom é uma coisa bem da comunidade negra, comunidade trans, daquela comunidade mais marginalizada do universo gay. Mas nunca foi proibido, né, gente branca de frequentar o ballroom? Ou gente cis?
Ou foi, Acre? Não, não necessariamente, porque foi criado por trans pretas. Então, em essência, uma coisa que sai da trans preta, ela não pode ser transformada de forma que ela fique fora disso. E quando ela está incluída nisso, toda a sociedade também está incluída nisso. É claro que já teve rixas com a Fab Queens, que são mulheres que nasceram mulheres, querendo competir no meio, e também com as próprias transgêneros, porque acham que são as que se montam, as que se transformam, que deveriam participar das categorias, mas isso tudo é bobagem. O ballroom é aberto para qualquer pessoa, independente do peso, da raça, de onde ela veio, para onde ela vai, sempre foi um lugar de inclusão. Então, é isso que eu tava pensando aqui enquanto a gente tava conversando sobre o assunto. Pelo menos para esclarecer quem tá ouvindo, né? Nunca foi proibido, até porque é um lugar de pessoas excluídas, então pessoas excluídas normalmente não praticam ou não deveriam praticar exclusão, né? A gente vê aí grandes vídeos de ballroom e a gente vê mulheres gordas, a gente vê homens afeminados com roupa de mulher, né? Banji que fala, não sei, você conhece mais que eu. Mas a gente vê aí várias categorias, várias corpas, né? Vários tipos, né? Várias belezas, vários estilos. Então, não imagino que esse universo seria excludente. Jamais, né? É como eu coloquei aqui no vídeo de abertura. Deixe o queer ir em paz. Deixe o queer em paz. Deixe o queer em paz. Deixe o queer em paz. Vamos recapitular? E Judith, a sonoridade queer em português quer dizer também queer. E isso é muito bonito. Deixamos o cu ir e o queer ir. Deixe o cu ir em paz. Deixe o queer em paz. Deixe o queer em paz. Bravo. Maravilhoso. Filosofia pura, né? Deixe o queer em paz. Lindo de morrer. E a gente falou aquela vez do inferninho que a Madonna assinou pro Papa, né? Depois o Papa se envolveu numa polêmica. Eu não estou falando de um evento LGBT que está incluso no calendário de 2025 dentro do Vaticano, porque é um ano divino que eles têm a cada 20 anos e permite esse tipo de inclusão. Eu estou falando do presépio do Vaticano. O Papa colocou um lenço palestino, mais conhecido como kufia, no menino Jesus, e na imagem de menino Jesus. Calma, gente. E as pessoas foram à loucura. Pediram para ele remover, falaram que iam cancelar, que não iam mais comprar nada do Vaticano, que era pra boicotar. E aí, agora ele tirou tudo. Mas eu acho que é porque o Natal tá chegando, né? Então, só volta o menino Jesus na véspera de Natal. Mas dizem que vai ser sem o lenço, sem o kufia. Nossa, eu não sabia dessa notícia. Me deu vontade de chorar enquanto você falava, sabia? Na última parte aí que você disse que as pessoas queriam que tirassem, e eu imaginei o tanto de gente aí que não considera as vidas perdidas como vidas humanas, né? Não considera que Israel está cometendo genocídio, não respeita o povo palestino. Por várias questões, né? Principalmente pela ignorância. Muitos se dizem cristãos, mas aí a gente vê uma reação dessa dos próprios cristãos contra o Papa. É uma mistura de tanta coisa. Dá uma desesperança na gente, porque as pessoas que se dizem religiosas, né, a gente pelo menos pensa, né, que deveriam ser pessoas boas, né, e a gente vê que não, que o que se confirma é que são pessoas muito más, né. Pra mim é um assunto delicado. Essa confirmação, assim, ainda através do Papa, é muito triste. Porque embora eu não seja uma defensora do catolicismo, você sabe que eu gosto muito do Papa. E eu vejo ele tomando atitudes e tendo ações que são muito favoráveis, né? Inclusive a nossa comunidade. Mas o mundo não está preparado para isso. Um bom Papa numa época errada, né? E ele já falou que vai durar pouco tempo nessa posição. Então a gente fica, ai meu Deus, vamos fazer alguma coisa contra esse homem, que as pessoas estão cheias de ódio no coração. Você sabe que esse lenço foi feito por artesãos palestinos de Belém, cidade da Palestina onde Jesus nasceu.
Mas quem se incomodou foram entidades ligadas à comunidade judaica e organizações sionistas que criticaram a obra. E aí fizeram ser retirado da instalação. Não seria Jesus palestino também, sabe? Então, na verdade, assim, o que mais incomoda mesmo é perceber que esse discurso, né, esse viés desse discurso realmente pegou para geral, né? As pessoas realmente acreditam, né, que Israel é o povo de Deus, os cristãos saem na rua com bandeira do Brasil e bandeira de Israel, mesmo sabendo que eles estão cometendo um genocídio. Eles consideram, assim como Netanyahu, que é um genocida, que o povo palestino não é civilizado nem humano, que eles merecem morrer, e qualquer crítica quanto a isso, eles falam sobre crianças, corpos de crianças, lá no começo da guerra, há mais de um ano atrás, que na verdade não é o começo, mas foi o start desse momento. Na verdade eram vídeos falsos, então a tese deles é uma tese baseada em notícia falsa para justificar a morte de crianças e mulheres inocentes e a destruição de todo um território, sabe? É uma coisa muito maluca saber que a humanidade está com os valores tão invertidos. Muitos países, inclusive, proibiram manifestações pró-Palestina. E alguns países estavam fazendo contra Israel, já que não podia sair na rua com bandeira da Palestina. Você sabe que o presidente de uma federação hebraico-cristã lá da Itália falou que foi desconcertante ver esse lenço em volta do menino Jesus, porque ignora a origem judaica de Cristo. E aí a gente pensa, eles não ignoram a existência toda de Cristo, porque eles falam que é uma coisa que nem existiu, uma pessoa que nem existiu, que é uma história que eles não acreditam. Eu não sei, não convivo muito com pessoas assim, desse meio, então eu nunca consegui ninguém para me explicar isso direito. A gente não consegue entender com profundidade o assunto, mas só de causar um pânico desse contra o Papa, que só estava fazendo uma homenagem a um povo que está sofrendo um genocídio, digamos assim, ó, se fosse, sei lá, na Romênia, ele quisesse colocar uma bandeira da Romênia ali, só para lembrar daquele povo, fazer uma homenagem, não incomodaria tanto quanto por ser um aceno ao povo palestino, você tá entendendo? Tipo assim, não era pra incomodar. Não era pra ninguém se doer com isso. Não faz sentido. Não na minha cabeça. Tem razão. Se fosse qualquer outro lugar onde estava acontecendo uma situação dessas, eu acho que merecia ter seu lugar de destaque ali do mesmo jeito. Porque são poucas datas dos calendários que o Vaticano tem para trazer essa visibilidade, né? As pessoas gostam do feriado, mas não gostam de ligar a TV domingo de manhã para ver a Santa Missa. E olha só quem tá aqui com a gente. A mulher mais esperada desse programa. Fatinha, pode entrar, pode entrar. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Oi, Fatinha. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo hoje. Uma noite linda de verão. Realmente, tá uma noite linda de verão. Que bom estar aqui, desculpa o atraso. Mas eu entrei, eu não vi ninguém, aí saí. Aí voltei agora. Imagina, vem quando dá mesmo, vive como quer, vai aonde quiser, como diria Speed Freaks. E... Me conta uma coisa, o que vocês estavam falando do Papa aí, que eu não vi? Eu tô por fora de notícia, gente. Me atualizem. Bom, aconteceu essa semana. No Vaticano, fizeram a inauguração do presépio, porque é Natal. Poucas pessoas sabem, mas o presépio é uma invenção de São Francisco de Assis. E esse Papa é Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis. É a primeira vez na história que isso acontece com um Papa que tem um nome que não é de apóstolo ou de outra coisa lá dele. Mas enfim, quando eles viram Menino Jesus na manjedoura, tinha um lenço palestino, um kufia. E as pessoas ficaram revoltadas, cheias de ódio, começaram a fazer uma pressão no Vaticano. Um monte de comunidade judaica e organizações sionistas falaram que se sentiram ofendidas. E ele teve que tirar tudo. Agora estão esperando para ver no Natal, quando essa imagem volta, se vai ter o lenço ou não. Meu Deus. Olha, não dá nem pra comentar isso, né, gente? Que mundo que é esse que a gente vive, né? Não dá nem pra comentar. Tudo cristão, né? Vamos amar ao próximo, vamos ter empatia, caridade. Que isso, gente? Imagina.
Não dá nem pra falar sobre isso, né? Olha, é um assunto muito delicado. De um ano pra cá, desde quando a coisa começou a ficar feia, outubro do ano passado pra cá, a gente preferiu até fazer mais programas de drag queen pra não ficar revoltada, só destilando ódio debaixo do sereno aqui nesses spaces. Mas ainda assim a gente não perde uma oportunidade de lembrar da guerra. Toda vez que a gente tá falando de notícia, a gente tá lembrando da guerra. Então assim, eu sei que eu não vou aqui ficar toda hora procurando imagem pra ficar sofrendo e só falar disso com todo mundo. Mas eu sei que de alguma forma, através do podcast, ou da gente estar aqui se comunicando, de alguma forma, eu sei que lembrar disso, eu também tô protestando e tô não ignorando a vida de quase 50 mil pessoas, sabe? Então, não tem como a gente continuar vivendo normal e esquecer isso, sabe? E, tipo, desde o começo eu tô sempre lembrando disso, porque me dói de verdade. Aí você vê o Papa fazer uma homenagem a um povo que tá sofrendo um massacre, e ele ser massacrado por essa homenagem, que eu tava aqui pensando, se fosse, sei lá, um massacre no Haiti, ele quis colocar a bandeira do Haiti ali pra fazer uma homenagem ao povo que está sendo perseguido ou massacrado. Será que causaria impacto? Ou será que é porque é o povo muçulmano que não é gente pra eles? Eu acho assim que apesar da gente ter as nossas ideias e achar que tá errado, ou que fulano tá errado, que tá certo ou tá errado, se o judeu tá errado, se o outro tá errado, de qualquer forma, eu acho que é a falta de respeito, né? Porque eu acho que se fosse ao contrário, né? Eu acho que as pessoas se respeitariam a opinião do Papa, né? Mas eu não sei, as pessoas estão ficando estão perdendo tão a noção do respeito ao próximo que eu acho que, eu não sei. Sinceramente, a humanidade pra mim, não sei nem dizer mais o que eu sinto. Aqui mesmo no Brasil, a maioria dos católicos não gostam do Papa, não se enganem. E a gente sabe que toda religião, pelo menos, é baseada em caridade, em amor ao próximo. E é triste quando a gente vê guerras acontecendo por conta disso, e ataques acontecendo por conta disso. Isso, pode falar, Pemba. Não, eu ia falar que a Fatinha falou uma coisa interessante que resume tudo e me fez pensar, será que se fosse uma bandeira de Israel ali no lugar, incomodaria tanto assim? Né? Porque também estão morrendo pessoas ali do lado de Israel, né? Desde o ataque do Hamas. Então será que se fosse uma homenagem às pessoas, às crianças mortas do lado de Israel, do lado do Estado invasor de Israel, será que incomodaria alguém ou será que estariam aplaudindo o Papa? E será que alguém ia se opor a ponto de fazer tirar? São reflexões que a gente tem que fazer, principalmente nessa época do ano, né? Fim de ano, Natal, família, confraternização. Não, As gente, e isso porque aonde nasceu Jesus, né? Aonde? Alguém sabe? Na Palestina. Até onde eu sei, na Palestina. Então, na Palestina. Então você vê como as coisas são completamente fora de eixo, né? Não teria nem como usar a bandeira de Israel, porque essa bandeira existe há menos de 100 anos. Na época que Jesus nasceu, não existia a bandeira de Israel, só existia o lenço, o kufiá palestino. Então, né, eu sempre falo que o nosso problema é educacional, aí você percebe que até no campo espiritual, religioso das pessoas, o problema também é educacional, porque se elas estudassem mais a religião que elas praticam, elas iam entender melhor do que elas estão falando. Dona Pemba, quem foi que traiu Jesus, na verdade? Não foi os religiosos? Foi, né? As traições todas começam, os ataques todos, quem foi? Quer dizer, já começa desde aí, né? É difícil. Eu acho que cada vez fica pior, não sei, eu acho que cada vez não sei se eu acho que é as pessoas, sabe, não é a religião. As pessoas querem ter mais razão, né, ou querem ser melhores do que as outras, eu não sei, não consigo. É verdade, mas vendo por um lado bom, se isso não tivesse acontecido, Lady Gaga não teria lançado um grande hit para deixar para posterioridade. Então a gente tem que saber pesar as coisas também. E isso é claro, né? Sempre vai para um pezinho na política. O Vaticano é um Estado, o Papa é um líder de Estado. Assim como o Lula, as pessoas ficaram loucas com essas cirurgias que o Lula teve que fazer. Mas calma, gente, tá tudo bem. Ele já está com alta, já saiu do hospital,
Mundial, já voltou a trabalhar fotos maravilhosas. E aí as pessoas começaram a falar que é o 5º clone do Lula, que já foi para Brasília. E outras pessoas começaram a se incomodar, que não pode deixar o gado acreditar que o Lula tem clones. Mas eu acho assim que de todas as conspirações, essa é a menos inofensiva, porque isso faz eles acreditar que vai ter Lula até no ano 3050. Que ótimo! Podem continuar acreditando aqui. Lula vai ser para sempre. Ai, que legal. Muito bom, gostei dessa. Não é? Não tem problema. Vocês planejam atentados e golpes, mas sempre vai ter um clone novo do Lula pra assumir. Pra mim tá ótimo, serve. Amiga, pra que eles iam acreditar numa teoria da conspiração que prejudica tanto eles mesmos, né? Porque se tem 5, eles não vão se livrar do Lula nunca. Não é nenhuma coisa boa de se acreditar. Não, tipo, Lula já vem sendo substituído há muito tempo, eu não sei há quanto tempo. Tem que entrar nos grupos de teoria da conspiração da extrema-direita pra saber. Mas eu fico interessadíssima por essa história. É meio realismo fantástico. Parece que estão falando que esse é o 5º Lula. Uma coisa assim, eu até vi uma foto com vários Lulas, aí tava escrito Lula fazendo reunião com o clone do Lula. Aí tinha vários Lula na mesa. Mas, gente, será que esse povo tá esquecendo de tomar remédio? Eu acho que tá, gente. Não é possível. É a cloroquina, Fatinha. Estão esquecendo de tomar remédio, gente. Isso eles têm em comum. Todos falam que é o 5º clone do Lula. Até nesse que tem a foto no ônibus, também falam que é o 5º. Então, qual foi o período do 4º, do 3º, do 2º, do 1º? A gente quer todos esses livros e que a Netflix faça uma série. Olha, eu vi um vídeo muito interessante sobre isso numa outra rede, na rede vizinha, e o cara sendo entrevistado no podcast falando que, na verdade, o Lula que tá lá no hospital já não é o Lula, que a Globo tem uma máquina que faz uma máscara de silicone perfeita, igual o rosto. E o cara vai e ele usa aquela máscara de Lula, sabe? Mas e o cara falando mó sério no podcast. Onde ele esconde o dedo? Quer que eu falo? Meu Deus. Ai, amiga, eu sei que tem estudiosos disso, viu? E eles têm toda uma tese. Realmente, eles fazem de tudo nos podcasts aí pra provar que é verdade, que é feita na Globo, inclusive. Que é uma máquina de fazer essas máscaras. Ai, gente do céu, como é divertido, né? Eu acho que esses caras, essa extrema-direita é tão divertida, a gente ri tanto. É muito fome. A vida dos famosos é assim. Você viu as tretas do Davi no condomínio? Que as pessoas filmaram ele com som alto. Aí ele foi se retratar, falando que os vizinhos não deviam fazer isso. Toda adaptação é difícil. Cada escolha é uma renúncia. A renúncia dos vizinhos, no caso, né? Gente, olha, eu não quero ser pobre-fóbico, mas deve ser muito foda. Você trabalha. Não sei, às vezes nem é porque trabalha. Mas aí você mora lá no condomínio, segue as regras, né? Finge que é uma pessoa elegante. E aí vem um pobre que subiu na vida. E teco. Aí o dia inteiro, teleco. Ah, não, eu ia ficar louca também, mora. Eu ia querer mudar. Eu ia chamar a polícia todo dia. É porque também tem um preço, né? Essa paz, esse sossego de você morar num lugar tranquilo, também custa caro. A gente sabe que os lugares mais acessíveis não tem sossego, é barulheira na rua o dia todo. E eu achei curioso ele até se explicar por que as pessoas denunciaram ele, o que ele acha disso. E agora parece que vai medir os decibéis. Então foi incrível, né? Foi o ano dele. Nosso querido, famoso desconhecido do ano. Porque a pessoa entrou no Big Brother, na primeira cena a gente já sabia que ia ser um vencedor e que ia ser famoso pra sempre. Nasceu para vencer. Não, independente de qualquer coisa, eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra pobre subir na vida, não tô sendo racista nem preconceituoso. Tem gente rica que faz barulho fora de hora, tem gente branca que faz barulho fora de hora, cidadão de bem que solta fogos, dá tiro pra cima, né, também liga o som e foda-se. A diferença é que um é pagode funk,
O outro é sertanejo de corno, aquele Gustavo Lima, esses bagulho aí, né? É totalmente diferente, mas o som alto, caixas de som altas se popularizou muito, então qualquer pessoa consegue incomodar alguém. É que no caso aqui ele tá incomodando um condomínio, e o condomínio tem regras, só isso. É como morar na praia, né? Em todo verão desce muita gente, faz muita festa, não dá pra segurar. A virada do ano todo mundo quer soltar fogos mesmo. Ou então você vai morar numa chácara, no rancho, e no ano seguinte vem uma mineradora e compra todo o espaço em volta e começa a destruir uma montanha do lado da sua propriedade. Você tem que viver debaixo de cinzas. Então é muito difícil escolher esse lugar perfeito. A gente sabe que ele é caro. Ai, gente, não tem lugar perfeito. Outra coisa, é proibido soltar fogos? Aqui em São Paulo é. Aí eu te pergunto, é proibido soltar fogos por causa dos animais? Hospital e outras coisas. E onde eles compram? Quem autoriza a vender? Não é proibido vender, né? E eles compram e eles soltam. Às vezes falam que é um fogos de artifício suave, feito para não maltratar os animais. Mas maltrata mesmo assim. E aí depois faz 15 minutos de queima de fogos, né? Então aí, mesmo que seja um tic-tac, não tem cachorro que aguente. Não, mas gente, sério, foi o que a dona Pimba falou. Independente de cor, raça, poder aquisitivo, você tem que respeitar o outro. Não tem jeito. Tem que respeitar, cara. Não tem como. Também. Além de regras do condomínio, as regras de civilidade mesmo, né? Educação básica, pensar no outro, não fazer com o outro que você não gostaria que fizessem com você. Porque qualquer um de nós pode soltar fogos de madrugada, assustar as pessoas, mas a gente já não faz porque nós já somos pessoas civilizadas. Eu não faria pra não incomodar os meus animais, mas eu também poderia ser um porra louca que incomodasse todo mundo do mesmo jeito que eu sou incomodado. Mas essa não é a forma de resolver, né? No caso, o condomínio tem regra, e que nem a Fatinha também falou, eu chamaria a polícia toda hora. E também tem isso, as pessoas podem chamar a polícia porque existe a lei de silêncio, né? E aí, foda-se esse negócio de medir decibéis, aí não é uma questão pra gente, mas as pessoas incomodadas têm o direito de reclamar. Sim, gente, você vive em sociedade, é o mínimo que você pode fazer. É que nem aqui em São Paulo, que fica essas polêmicas aí desses baile funk, né? As pessoas não dormem, tem que trabalhar no dia seguinte. Ah, mas é cultura. Eles dizem, mas vai fazer cultura no lugar abafado, né? Prefeitura arruma lá um lugar pra fazer o baile funk. Não durante a semana, não no domingo, né? É uma coisa desproporcional, gente. É uma coisa louca. Eu concordo com você. É um movimento cultural, a gente tem que respeitar. Os pobres merecem ter um lugar pra se divertir, mas adequadamente, né? Monta lá um salão com estrutura que eles possam fazer baile à vontade, ela pode fazer barulho e deixa os amigos dormir. Não dá para os trabalhadores que acordam 4 horas da manhã, 5 horas da manhã não dormir, né? Tá certo, eles precisam ter um lugar para se divertir, concordo. Mas não no meio da rua, gente. Me poupe, né? A gente é a favor da cultura. E toda cultura tem o seu valor. Mas não assim, né? Às custas do quê? Né? A custa de uma população que também precisa dormir, que trabalha, que é um operário. Não dá, né? Ai, a classe trabalhadora só se ferra nesse país. É por isso que às vezes a gente tem que buscar conselho de cima, da elite, de quem nunca teve que trabalhar. De uma pessoa que não é famosa, mas tá aqui no quadro de famosos e distópicos, porque ela é simplesmente Real Housewives of Pendorama. E eu trouxe aqui um pouco de informação dela e mais algumas fofocas, porque as pessoas começaram a falar assim, querida, gente, cadê o nome dela? Desculpa. Dani Fagundes é a primeira dama do Itaú e o Instagram dela é maravilhoso. E ela é casada com o presidente do Itaú. E aí eu fui atrás de verificar essa informação e descobri que ela não é a esposa do presidente do Itaú, que ela é casada com outra pessoa que tem uma relação de acionista com um banco. Mas as pessoas ficaram tão emocionadas que começaram até a colocar marido que não é dela junto com ela. E isso é uma tremenda indiscrição com a alta sociedade. Ai, gente, vocês estão colocando o marido errado pra madame. Ai, vamos dizer que talvez o diretor lá, o Bambambam, pode até ter comido, pode não ser o marido. Não sabemos qual a relação. Mas o mais louco, né? Como gente pobre gosta de pagar pau pra rico em rede social, né?
aparece a madame e eles colocaram ela num pedestal pra pagar pau pra ela. Por que isso, né? Não saco. entendo. Gente, não. Gente, ela é a nova diva do Brasil. E eu vou deixar ela falar um pouquinho, só pra dar o gostinho pra vocês. Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Vamos falar de inveja. Vocês já pararam pra pensar o que fazem as pessoas terem inveja? Vocês acham que as pessoas têm inveja disso aqui? Ou de uma bolsa, ou de uma joia, ou de um óculos que você usa? Não. Sabe do que as pessoas têm inveja? De você conseguir ser você mesma. De você acordar feliz, grata, com uma autoestima boa. De você ser uma pessoa agradável, respeitosa, educada. É disso que as pessoas têm inveja. De você ser você mesma. Sabia? Nossa! De você ser uma pessoa generosa, ajudar os outros, fazer um trabalho voluntário. É disso que você tem inveja. De você ser alegre, autêntica, espontânea. É disso que você tem inveja. Nossa, ela faz um trabalho voluntário, vai trabalhar de graça, pra quê? Por que ela faz isso e eu não consigo? Nossa, ela acorda alegre todos os dias, bem-humorada. Por que será que ela consegue acordar assim e eu não? É disso que as pessoas têm inveja, do que elas não podem ter, do que elas não podem comprar, entendeu? É disso, do que não está acessível a elas, porque isso vem de dentro pra fora. Isso tem que estar no coração, na alma. A pessoa nasce com isso. Então, elas não podem ter. E é disso que elas têm. Beijos! Uma sexta-feira linda. Olha como eu estou linda. Uma salva de palmas para a Dani Fagundes, senhoras e senhores. E você sabe que eu vejo uma relação aí. A gente tem inveja porque ela acorda bem. Porque ela acorda bem, porque ela dorme em paz. Porque ela dorme em paz. Porque ela está morando num lugar que não tem um vizinho. Mas, gente, ela existe. Não existe gente assim, para. Que mentira é essa? Ela é real, ela é a nova influencer e ela não precisa de publi porque ela é podre de rica. Então manda ela cagar e sair daí e parar de perder o tempo dos outros, gente. As pessoas falaram que é a esposa do Itaú, né? As pessoas não conseguem nem falar, tipo, a esposa do presidente do Itaú. E não, porque o presidente do Itaú é Milton Maluco e Filho. E ela é casada com Roberto Egídio Setúbal, acionista da hold controladora do banco e do co-presidente do conselho de administração da companhia. Às vezes é uma pessoa mais poderosa que o próprio presidente. É Setúbal, eu conheço a família. Você conhece também, né, Fatinha? Enfim, é que a gente não pode ficar falando, né, Fatinha? Porque senão eles encontram a gente. Tá. Não, mas sabe o que eu ia falar? O que mais me chama atenção aqui nesse caso é que a galera achando que ela é a esposa do Itaú, né? Nem é a esposa do dono do Itaú, é a esposa do Itaú. O pessoal começou a seguir, amar, e ela é diva, ela é isso, ela é aquilo. Mas, gente, realmente, né? Uma vez alguém disse que as pessoas assistem novela, mas elas não gostam de ver pobreza na novela, elas gostam de ver riqueza, porque aquilo inspira elas, né? E eu acho que ela tá aí falando sobre inveja, e tudo que ela consegue é através da inveja. As pessoas devem seguir ela, inclusive por ter inveja dela. E o mundo é movido por essa inveja. Eu também acho. Primeiro, gente, não existe essa pessoa que ela descreveu aí, né? Não é todo dia que você acorda rindo, você acorda de mau humor, mesmo que você tenha dinheiro. Tá cheio de gente aí que é rica, milionária e acorda de mau humor todo dia, é bipolar, precisa tomar remédio. Gente, para! O que é isso? A gente não sabe que comprimidos ela toma pela manhã também, né? Que tipo de droga que ela tem acesso pra ser feliz, porque a conta bancária estando cheia, os criados te atendendo, porque essa gente não tem empregado doméstico, eles têm criado. Então os criados te atendendo, a conta bancária estando cheia e o remédio em dia, um Lexotan com um Prosecco pela manhã, elas ficam ótimas. É verdade. Coisa fútil, não, gente. Não sei nem o que dizer. Eu dou os parabéns pra ela e a vaia pro público que fica pagando pau pra uma mulher rica. Pobre que paga pau pra rico tem que ir pra guilhotina junto. Concordo. Olha, primeiro, eu pensei assim, as pessoas devem ter inveja do plano de saúde dela. Mas aí depois eu pensei assim, se ela quisesse
ver a Madonna, quando a Madonna fez o show no Rio de Janeiro. Ela conseguiria estar no mesmo lugar que a Madonna? Conseguiria, mas não receberia atenção. Porque a Madonna conhece esse tipo de rata de longe. Ai, mas é assim mesmo que eu gosto. Não quero que a Madonna me perceba, sabe? Só queria ver perto. Ai, gente, eu acho que ela conseguiria, mas eu acho que ela nem iria, porque ela nem é muita cultura pra ela, gente, desculpa. Às vezes ela tá nos rodeios da vida, né? A gente bem sabe Pode como ser é. que ela pode ser, que eu acho que talvez ela tivesse vindo aqui no Morumbi assistir o Gustavo Lima. Eu acho que ela tava por aqui. E ela tá dançando de bota, né? A gente sabe muito bem que elas adoram uma bota. Só um último registro. Essa mulher aí é da mesma galera que fala que todo mundo tem as mesmas 24 horas, tá? Então, nós somos pobres porque a gente não aproveita as 24 horas como eles. Essa é a única diferença. Que lindo, né? De tudo dá pra tirar uma lição. De tudo dá pra tirar uma lição. Isso é lindo, gente. E com essa a gente chega no fim desse quadro, Famosos e Distópicos. E restam aqui no meu leque de envelopes 4 envelopes. Fatinha, o primeiro envelope chama Você Sabia? É da cor laranja. O segundo envelope chama Combo da Andressa Urach. É roxo. O terceiro envelope chama Luigi Fever. E é verde. E o quarto envelope chama O Povo Fala. E é vermelho. Qual que você prefere? O último. O povo fala? Ai, será que o povo aguenta? O povo fala, mas eu não sei se o povo aguenta, gente. De cara, eu tenho aqui uma pessoa que está rumo à fama, que é uma senhora influencer de 45 anos que dá presente pro Mucilon de 18 anos. As pessoas começaram a criticar ela, mas ela falou que ninguém tem nada a ver com isso. Que ela dá presente pro Mucilon dela, porque ele ama ela. E faz muito bem. 40 não é nada. 40 não é nada. Aproveita, amiga. Ela tem 45 e o Mucilon tem quanto? 18. Poderia ser filho dela. Ai, meu Deus, olha isso, né? Esses são os influencers do futuro, gente. Mas não é, dona Pemba, mas não é. Então fala aí, Fatinha, o que você achou da história? Conta pra gente, que você tem mais um local de fala do que eu. Cada um gosta do que gosta, faz o que quer, ainda mais que tem dinheiro, é rica, dá o dinheiro que quiser, dá o que quiser também, então, pra mim. Olha, eu falei brincando, mas eu não acho que uma pessoa de 18 anos tem capacidade de fazer escolhas bem pensadas. E aí, dito isso, é claro que ele deveria ter muito mais idade, né? E experiência pra se aventurar por esses meios, mas aí eu não sei se também ia interessar ela. Não, mas aí a gente não tá falando de amor, né? Amor não existe. A gente tá falando de outra coisa. Não, é amor. Amor de Mucilon. Não. Tá bom. É amor, Fatinha, porque ela fala que ela ama o Mucilon dela, por isso que ela dá presente. Não. Eu dou presente pro meu Mucilon porque ele me ama. Desculpa disso, né, gente? Eu acho engraçado as pessoas que procuram um amor depois do quarto andar, viu, Fatinha? Porque, tipo, que tipo de vida você teve com uns 20, 30 anos? Que tipo de relacionamento você teve ou deixou de ter pra ter essa esperança quase como uma menina da sexta série? Procurar amor depois do quarto andar não dá, gente. Não existe. Existe assim, companhia, existe... Sem saber o que funciona, o que não funciona, conhecer bem o que é compatível, né? Tô falando pra você, a humanidade tá, sei lá, tá... Regredindo. Do meu ponto de vista, da minha experiência, porque a gente só pode julgar, às vezes a gente até é preconceituoso demais, e a gente só consegue julgar da nossa própria experiência, que é o que a gente sabe. Mas da minha experiência, eu com 45, se estivesse com o Mucilon, eu saberia muito bem o que eu tô querendo com ele e o que ele está querendo de mim. Então eu não me iludiria achando que ele me ama, eu saberia que ele está querendo apenas presentes, entendeu? Agora dá pra ver
pela ótica do Mucilon também. Ele tá também tirando alguma vantagem. Mas é claro, ele tem cérebro pra ter uma relação de verdade com uma pessoa dessa idade. Só que ele está sendo explorado fisicamente e ela financeiramente. É uma troca de explorações. Ela leva o que ela precisa, que é a juventude dele, e ele leva o que ele precisa, que é o dinheiro Isso é o quê? dela. Capitalismo. Tem até um reality show sobre isso. Os daddies. Caímos no capitalismo, gente. Ora, nada muda. Eu fiquei chocada com isso. Tem até um reality sobre os daddies que procuram rimbos, e aí são vários novinhos atrás de pessoas mais velhas, e vice-versa. Mas elas deixam bem claro que elas querem os presentes e tudo mais, que não é bem assim. Isso ainda surpreende alguém? Vocês acham que surpreende alguém ainda nessa coisa? Então, teve gente que disse que se fosse meninas jovens casadas com homens de 40, 50, nenhuma página de fofoca ia estar falando sobre isso. E tem razão, porque isso é questionável, tanto homem com... eu não sei nem falar desse jeito heteronormativo deles. Não, mas é verdade. Se é um homem mais velho com uma mocinha nova, aí pode, né? Mas se é uma mulher mais velha com um rapaz... Mas independente de ser homem ou ser mulher, dificilmente isso vai existir amor, gente. Ele tá cansado de saber. Dos dois jeitos, não é muito exemplar. Eu acho isso. Dos dois jeitos é melhor evitar, seja qual for a idade e o gênero. Eu não acho. Se você, pra que evitar? Se você tem uma troca, eu quero seu dinheiro e eu quero a sua companhia. Eu tenho o que você quer. Cruzes. É o que eu quero. Acabou, gente. Uma troca, é um contrato. Essas coisas acabam em morte, Fatinha. Nada, gente. Para. Que isso? A sirene da polícia, ó. A sirene. Não, ó, contando que os dois sejam maiores de idade, problema deles, né? Eu acho que ele tem. Mas assim, não dá pra dizer que ela é ingênua e nem que ele tem experiência pra viver essa relação, se fosse uma relação de amor. Porque ele não tem bagagem pra viver uma relação amorosa de verdade com uma mulher dessa idade. Então ele se tornaria muito mais um problema na vida dela do que uma solução. Mas eu acho que com 18 anos, hoje em dia, ele sabe muito bem, sabe? Não é que os nossos 18 anos, Dona Pemba, ingênuo, imaturo. Hoje em dia não existe mais isso, né? Você vai me desculpar. Então vamos ficar com a resposta da Fatinha, porque ela que é mulher, ela tem local de fala nessa história, eu creio. Olha, tá valendo qualquer coisa. A última coisa que eu quero é criar uma discussão por conta disso, seja com quem for. E as pessoas criam as próprias narrativas na imaginação delas. Então elas imaginam coisas só de saber que fulano e fulano é um casal, ou o que quer que seja. E teve uma briga no bar de uma mulher bêbada que jogou sopa num casal, mas aí uma pessoa desse casal falou que não foi bem assim. Então qual que é a notícia? A mulher brigou com eles porque eles deram um selinho. E qual que é a verdade? Eles são heterossexuais e ela brigou com ele porque achou que eles estavam encarando ela. Mas estavam pensando, quando viram a imagem, que era um casal gay sofrendo assédio, a mulher jogando sopa num casal gay. É isso que estavam vendendo? É como se eles tivessem dado um selinho e a mulher começou a praticar homofobia contra eles e jogou uma sopa em cima deles. Tava um casal gay de amigos e tava junto no bar só por causa de um selinho. A velha da mesa ao lado surtou. E não é essa história. E não pode falar assim, a velha da mesa ao lado. Imagina. Ela nem é velha, essa pessoa. E nem eles são tão jovens assim. Então não era um casal gay, eram dois héteros e ela bateu achando que era um casal gay. Tipo, era uma outra história na cabeça dela, tinha duas realidades acontecendo. Essa tomou o Lexotan antes de ir pra balada, diferente da outra que toma de manhã cedo. É claro que a versão falsa se espalhou com muito mais velocidade, né? Poucas pessoas estão sabendo, mas atenção, são heterossexuais, não teve selinho e o motivo da briga foi outro. É fake.
feio ver as pessoas brigando assim sempre, mas não é uma causa da homofobia, da LGBTfobia. Então cuidado com as coisas que propagam por aí. Parem de esvaziar a pauta de querer defender hétero com a lei que foi criada para defender nós, as gays. Quem sofre preconceito somos nós, as afeminadas. Esses héteros que ninguém percebe que é gay, nem é enrustido, é só um hétero, não se encaixa, sabe? Igual a Lei Maria da Penha. Ela foi criada para defender mulheres, não se encaixa defender homens nessa mesma lei, entendeu? Então parem de se enfiar na nossa lei, que a gente já não tem direito nenhum. Vocês querem defender hétero com lei de homofobia, vão pro inferno. Deixa esses héteros se foder pra lá. Isso mesmo, dona Pemba. Concordo e assina embaixo. Deixa esses machos escrotos se ferrar. 2024 foi o ano do esvaziamento de pauta, né? Qualquer motivo era motivo, mesmo que não tivesse motivo nenhum. E no meio dessa onda LGBT e suas lutas, começou também uma onda de LGBT versus igreja. Foi assim, uma gay falou: ai, nós gays devíamos respeitar a igreja, porque também é um lugar de carinho. E aí outras gays falaram: não, fogo na igreja. E aí várias drag queens tomaram partido e começou uma briga que parece a Guerra Fria, porque o movimento LGBT ainda não consegue se decidir se fica contra a igreja, se fica a favor, ou se quer, se a igreja se importa com isso. E será que daria pra viver com as duas opiniões ou não? Ah, eu acho que sim. Por que não? Uma opinião mais ecumênica, né? Eu acho assim, os gays têm que praticar o perdão e perdoar os erros da igreja, ainda que a igreja não esteja pedindo perdão. Começar a perseguir igreja por igreja é só mais um motivo para acabarem com as nossas pautas. Então também não é uma coisa muito exemplar. Vai quem quer, vai quem gosta. Ah, e algumas são inclusivas. Ok, a gente sabe que não é a maioria, mas a gente sabe também que para eles, ou a comunidade LGBT, sempre vai ser uma esfera diferente da que eles consideram comum, normal ou humano. Ai, gente. Mas a Crê, pode falar, Fatinha, fala aí. Ainda bem que eu optei por ser macumbeira. Ah, sim. Aqui são igrejas cristãs, né? Que são igrejas que mais atacam. E muitas vezes, essas pessoas, essas igrejas, estão ocupando o seu tempo, tentando atacar gays, converter gays e acabar com o nosso dia. Então também eu não sei se não combater vai acabar com esse tipo de opressão ou só vai aumentar. Eu acho que dá pra conviver com as duas categorias, apesar de que o nosso universo, né, o campo gay é muito vasto também, é pior do que o campo da política esquerda, que é tão vasto e tão amplo, que não dá pra resumir, pra definir. É igual o nosso próprio universo. O universo LGBTQIAPN+. Olha, não sei nem a sigla de tão grande que é, e daqui a pouco vai atualizar, vai entrar mais gente. Então, acho que dá pra conviver com os dois pensamentos. Com quem acredita, com quem não acredita, não precisa de transformar isso numa guerra. Transformar isso numa guerra é dar mais atenção pra igreja do que a igreja merece, e dar mais atenção pra esse assunto do que esse assunto merece. Então, acho que a gente já deveria ter sublimado esse assunto com a consciência de que a igreja não nos quer, nunca nos quis, e que a gente não precisa de fazer esforço pra estar onde a gente não é bem-vindo. Isso é uma questão, inclusive, de amor próprio, e a gente descobriu que também é possível viver sem religião se quiser, ou só com uma determinada espiritualidade, com cristal, com incenso, com orixá, com o que você quiser. Você não precisa de ser uma cristã dentro de uma igreja não sendo bem-vinda. E pronto, sabe? Agora você quer ir lá fazer conversão, quer se matar por causa disso, problema de cada um também. A gente não consegue salvar todo mundo, a salvação é individual, lá dentro da igreja e aqui fora também. Ô, gente, verdade, dona Pemba. Eu acho assim, não precisa mesmo disso. Eu acho que não precisa de igreja, não precisa ter, tenho uma casa católica que eu vou, eu acho que não precisa, não. Eu acho que você tem a sua fé, tem ou não tem a sua fé, acredite ou não acredite, entendeu? Não é necessário. E a gente tem que respeitar, é só isso, né? A gente tem opiniões diferentes, não gosta ou gosta, é um direito nosso gostar ou não gostar, mas a gente tem que respeitar, certo? Acabou. Além do mais... Pode falar. Não, eu ia dizer que tudo é possível, até mesmo ser uma gay infiltrada na igreja, cristã, católica, evangélica, seja qual for, mas também tem que evitar exageros, extremos. Então eu acho que uma gay não pode falar se outra gay pode ser ou não evangélica.
evangélica. Não depende da permissão de outro LGBT se ele fala. Eu acho que você não deve ser crente, você tem que ser isso, você tem que ser católico, você tem que ser aquilo. Só por ser LGBT. A gente não consegue nem falar, o LGBT tem que ser de esquerda. Todo dia aparece um mau exemplo pra nos provar que não. Então... É verdade. Então vamos com calma, né? Assim como a gente também não tem o direito de falar pra gay evangélica não ser evangélica, a gay evangélica também não tem o direito de querer converter a gay que não é evangélica. Cada um que siga o seu caminho, que faça o que bem entender. O errado é estar lá dentro e atacar quem não tá lá dentro do ponto de vista de que nós somos do mundo, somos pecadores e que todos nós temos que nos converter. Isso pra mim já é extremismo, sabe? Já é perseguição dos cristãos contra mim, contra a minha sexualidade. Sabe o que eu acho? Isso é uma pauta, uma coisa que eu só posso opinar, mas assim, por fora, né? Eu não vivo isso, sei. Mas assim, é uma coisa tão, assim, eu acho, quando você vem com o propósito que você quer converter o outro, aí pra mim já não serve. Ninguém tem que ser convertido a nada. Você vai aonde você quiser, você faz o que você quiser, o seu sentimento que você sente é o que você quiser, não que o outro vai ter que te converter. Aí porque às vezes pega muito pra mim esse negócio de evangélico, porque assim, eu sou um bandista, eu sou espiritualista, eu sou kardecista, eu vou na igreja católica, eu vou em todos os lugares, gente. Eu só não vou na igreja evangélica. Aí você pergunta por quê? Porque quando eu chego lá, eles vão falar mal da outra religião. E eu não quero, porque eu vou em várias. Tem algumas coisas que eu gosto, outras já fui em Seishonoye, eu tomo reiki, é distante. Quer dizer, sabe? Mas por que você tem que ser convertida? Eu não quero ser convertida a nada, eu vou aonde eu quiser. É isso que às vezes faz a gente se afastar de certas religiões. Ainda mais aqui, que é um país plural, né? Eu lembro de um vídeo da El Que Maravilha, falando de um judeu e um muçulmano que iam junto no terreiro de Macumba. Então eu acho que se nem entre as religiões pode decidir, não coloca uma coisa como sexualidade e gênero no meio disso tudo, porque eles são baseados em livros muito antigos, livros escritos há 2000 anos. Então é claro que vai ter ali um monte de coisa muito errada também, que eles passam um pano, mas eles preferem distorcer a palavra sagrada para atacar os LGBT, e qualquer LGBT que ache que não precise de uma igreja para ser feliz, já é um vencedor nessa vida. Gente, mas eles interpretam do jeito que eles querem, né? Vamos combinar. Às vezes tá falando uma coisa e o cara tá viajando em completamente diferente, né? A gente também não vai ser obrigada a pensar do jeito que um pastor, um padre, ou sei lá quem falou que é pra pensar, gente, pelo amor de Deus. Acima de tudo, o pensamento crítico. Então, mas eu acho que assim, a gente respeita, que nem eu. No candomblé, eles não matam bicho, animal, é o que tá dentro da religião. Eu não gosto, eu não concordo, mas eu tenho que respeitar, porque é religião, né? Então, assim, a gente respeita. Eu acho que o grande problema, sério, de verdade, com o evangélico, é que eles não respeitam a religião do outro. Eu não tô dizendo que todos são assim, são, né? Como na minha religião também tem gente que é preconceituosa, ou na outra. Mas assim, eu acho que é isso, eles não respeitam e acham que você tem que ser aquilo que eles querem que seja. Não dá, gente. Pô. Mas vamos combinar que eles se fizeram em cima da intolerância contra as outras religiões. Quem não se lembra lá do passado da Igreja Universal chutando uma Nossa Senhora Aparecida, que aquilo causou um furor no Brasil nos anos 90, um choque, e dali partiram as agressões. Então, assim, já é uma ideia de que vocês estão todos perdidos no inferno, tudo isso aqui de GC é o demônio, e vocês só vão se salvar se vier pra cá. E isso, inclusive, não deveria nem prosperar, deveria ser combatido esse pensamento, que é de uma tirania, isso. Dizer que você precisa dar dízimo pra comprar um pedaço do céu, que isso, gente? Pelo amor de Deus, que é isso? Meu Deus, que... Falar do epistemicídio com povos originários, né? Como no caso dos jesuítas, e nunca teve reparação
reparação histórica nem pra isso. Por que que vai ter agora pros LGBTs? LGBTs merecem voz pra falar o que quiser. Esse pessoal defende a liberdade de expressão, é o mesmo que acha que LGBT não devia existir. Justamente. A gente tem que pensar que a gente tem que estar onde a gente é bem-vindo, onde a gente é bem-quisto, onde a gente é amado. Se a espiritualidade é uma coisa do sobrenatural e que você pode escolher num leque de opções e estar em um lugar que vão te respeitar como você é, por que que você tem que ir pra uma igreja que a primeira coisa que você tem que fazer é deixar de ser quem você é, pra ir lá e receber a Cristo, a Deus? Deus sabe quem você é. Se foi Ele que te criou, você não precisa de mudar quem você é pra conviver com Ele, pra seguir os ensinamentos dele. Você não precisa nem de ir numa igreja pra isso. Então, se você quer ter uma fé, tenha. Se você não quiser ter nenhuma, não tenha. Mas não vá num lugar onde você é um demônio, onde você tem que mudar quem você é, porque você é um pecado e não é possível viver como você é, porque isso mexe com o seu psicológico, você vai ficar maluca, não vai conseguir mudar quem você é e pode até se suicidar. Mas, Dona Pemba, tem muito caso por aí. Dona Pemba, é justamente isso que você falou aquela hora e eu me perdi. É verdade, a gente tem que estar onde a gente é bem recebido, né? Do jeito que a gente é, da maneira que a gente é. A gente não tem que mudar nada, entendeu? Claro que a gente vai se lapidando aos poucos, a gente vai melhorando, a gente vai tentando melhorar como ser humano, mas não você mudar quem você é porque a igreja acha que você é errado, que você tá agindo errado, que você é errado, entendeu? Então, é difícil isso, eu também concordo. E isso não se cabe só à religião não, Dona Pemba, a gente tem que estar aonde a gente quer, onde a gente é bem tratado, em qualquer circunstâncias da vida da gente, entendeu? Seja dentro da família, seja com amigos, a gente tem que estar aonde as pessoas gostam da gente e aceitam a gente do jeito que a gente é. Pois é, até mesmo na nossa própria casa. A gente pode fazer um altarzinho, acender uma vela pro santo, ler uma bíblia, ou o que seja. Se não quiser frequentar uma missa, um culto, porque sabe que vai se sentir mal e apontado. E mesmo assim, se tiver que ir uma vez na vida, outra na morte, ai, teve um velório. Ai, Mona, vai, porque também ninguém vai ficar jogando água benta em você. É isso mesmo, só um adendo. Eu tô aqui falando em nome até das ateias, mas eu se entro numa missa e o padre começa a falar de Nossa Senhora, eu choro feito uma criança. Eu saio de lá da missa transtornada, com o olho inchado, desidratada, emocionada. Então, assim, é claro, às vezes a gente precisa de em algum lugar sentir um conforto espiritual e vários lugares podem nos dar esse conforto espiritual. Pode ser até numa missa assim, que nem no meu caso, quando a minha mãe estava no hospital morrendo, uma missa me confortou, porque eu não tinha mais o que fazer. Era nessas horas até quem não acredita em Deus vai procurar Deus, sabe? Porque é muito desesperador não poder fazer nada numa situação dessas. Então, sei lá, sabe? Na hora que a gente precisa, a gente vai até na missa, Mona. É o aconchego, Dona Pemba. A gente só quer talvez aquilo nem faça parte do nosso universo, mas a gente, naquele momento, precisa, né? Sentir essas coisas, sentir essa palavra, sentir essa... eu acho que, na verdade, é até energia, né? Que a gente precisa se recompor. Eu acho que todo mundo tem esse direito. Sim. Lembrando que também são lugares, né? De silêncio, de paz, de contemplação, babadeiríssimos, criados até projetados por gays, que ninguém nunca vai saber qual é a verdade. E a gente não consegue desaprender. Então, quem cresceu nesse meio, seja qual for o meio, ou quem ficou muito tempo e se envolveu muito com essas coisas, depois a pessoa acha difícil, ou em momentos de dificuldade, ela acha que ela precisa de algum conforto. Então, escolha suas batalhas. Essa não é uma batalha que tá valendo a pena agora. Vale mais a pena da Palestina do que essa, gente. Arrasou, parabéns. E a próxima que eu tenho aqui é de uma influencer Mapó, que encontrou o ex com outro homem e filmou tudo. E aí, ela é muito famosa, ela tem muitos seguidores, mas ela não tá no quadro de famosos e distópicos, porque precisa ser pessoas que a gente vê, sei lá, na TV aberta, sabe? Nas capas das revistas, seja onde for que esteja essa banca de jornal.
Mas não sei também se é um jeito de viralizar, porque dizem que esse ex é muito açucarado e dava pra desconfiar o tempo todo. E por ela já ser ex, ela também não devia ficar stalkeando ele, né? Então ela foi lá, invadiu a casa dele e filmou tudo e foi um climão. Mano, eu acho que é tudo teatro, só pra viralizar. Muitos vídeos que a gente vê, assim, escandalosos, uma puta briga, uma puta descoberta, são pessoas comuns interpretando. E é tão fraco, tão ruim, que dá pra perceber que é interpretação. Porque quem não estudou teatro não consegue interpretar de verdade. Fica forçado, fica igual a novela mexicana, 5 da tarde. Ele disse que ela não aceitou o término. Não foi por isso que ele terminou, gata. No mínimo, essa eu já posso te garantir. Ai, mulher adora encontrar homem com outro, né? Depois culpa a gente. Por isso que às vezes a gente é maltratado por mulher na rua. Elas olham a gente que é assumida e falam, ai, por causa dessa raça desgraçada eu perdi meu macho. E aí as mulheres carregam ódio por uma categoria inteira. Toda vez que uma mulher me atende mal eu penso, ai, acho que o bofe dessa aí pegou algum viado, ela descobriu. Faz sentido, viu? Eu conheço muitos casos assim. E a mulher também, só porque é mulher, ela não é obrigada a ter que aturar, porque às vezes a gay também enche o saco. Então é tudo muito relativo, gente. Só assim, eu acho que esse pessoal, primeiro que ele é padrão, e aí já falam que é açucarado, então já não adianta ser padrão. Depois que, teoricamente, é enrustido, então já não adianta ser enrustido. Não sei, estão perdendo tempo, só lamento. Perdendo tempo e perdendo gaydar. As pessoas estão sem radar gay nenhum. O meu telão aqui não atualizou, não consigo ver o vídeo, que se eu bater o olho eu sei se é gay ou não é, né? E eu falo mesmo, eu não tô nem aí. Você vai falar que eu tô tirando gente do armário que não é, foda-se, porque no final eu sempre tô certo. O meu não tô nada aqui, não sei, não tô vendo nada. Mas eu não sei nem se mostra a cara deles. É um vídeo meio escondidinho, assim, uma coisa meio peguei no flagra, filmando na cintura. Eu vou ver aqui, eu acho que ele tem o telão, vou ver se ela é açucarada. Qual que é ela? É açucarada sim. É açucarada, passiva, inclusive. E é só olhar na cara que dá pra saber quem é viado. Minhas clientes viviam falando, ai, eu vou trazer meu marido aqui, só fala se ele é viado. Eu falei, você tá louca? Ele paga seu cabelo, eu vou falar isso? Nunca que eu diria. De jeito nenhum. Aonde se come, como é que é? Aonde se come o... Ai, meu Deus, como é que é aquele ditado? Onde se ganha o pão, não se come a carne. Isso aí, amiga. Meu microfone travou. Ensinamentos que a gente leva por toda a vida, né? E para encerrar esse quadro, gente, eu tenho um bafão que envolve turbas, multidões, envolve uma cidade inteira. É o surto de percevejo no Rio de Janeiro. Algumas pessoas já estão dizendo que o Rio é a nova Paris, porque parece que Paris nas Olimpíadas também teve um problema com isso, mas é real e dizem que até nos vãos das madeiras, nos bancos dos bares, esses percevejos aparecem e às vezes você tá de short, então acaba deixando a pele toda ardida, toda irritada e tem que fazer uma coisa geral aí pra conseguir resolver tudo de uma vez. Esse tipo de infestação não adianta fazer só um cantinho e depois outro. Mas o que é? Falta de higiene? Boa pergunta, né? Fudeu pro Rio de Janeiro, porque em pleno Réveillon, né, gente, que é a época que mais tem turismo na cidade. Imagina, mais de, sei lá, quantos milhões de pessoas que vão pro Rio de Janeiro. Eu ia falar bilhões, né, que eu sou exagerada. Quantos milhões de pessoas vão pro Rio de Janeiro agora no final do ano? Todo mundo mordido por percevejo? Nossa, é falta de higiene isso, Cris? Então, por que da infestação de percevejo, assim? Deve ser por causa de sujeira. Mas não é falta de higiene da pessoa vítima do percevejo. Mas pensa numa cadeira de bar, que são várias ripinhas, e elas todos os dias são ali dobradas e desdobradas, e guardadas e colocadas. Então, você acha que alguém vai lá com uma escovinha de dente, limpar com água sanitária vãozinho por vãozinho? Não, mas podia pelo menos jogar água sanitária e lavar, né? Jogar um esguicho e lavar, né? Claro que essas infestações é por causa de sujeira, né? Em Paris, parece que foi nos hotéis, né, que eles falavam. E no Rio de Janeiro tá sendo nas cadeiras de bar. Nossa, então gente. Quer dizer que as camas de Paris recebem tantas pessoas quanto as cadeiras de bar do Rio de Janeiro. Olha aí que dado importante. E aí, o que você imagina, assim? Paris, imagina a cama com... Nossa, gente, não gosto nem de imaginar. E aqui no Rio tem a foto da pessoa, as pernas da pessoa vermelhinhas, cheias
cheia de vergão. Pior do que quando a muriçoca pega a gente, que a gente coça, mas atrás na bunda, assim, todo vermelho. Eu não sei como que a pessoa se livra disso não, gente. Ó, Rio de Janeiro, cuidar da higiene, hein? Eduardo Paes. Alô, Eduardo Paes. Ainda bem que eu tô em São Paulo. Ai, vai pra lá. Vem pra cá, não. Ainda bem que você só tá no meio do fascismo, né? Não é perceveja. Mais fácil se livrar do fascismo do que... Ah, mas aí o fascismo eu pego e tenho meios de não conviver. Mas o percevejo não, filha, aí eu sou obrigada. Como é que eu vou fugir? Eu ando na rua, ando nos lugares, como é que vai ser? O problema nem é o percevejo em si, mas a larva que o percevejo solta, causando uma alergia. Ai, a cria não faz que isso. Fica no meio do vãozinho das que carteiras de nojo. madeira. E aí, parece que nesse caso aqui, 4 pessoas ficaram com a perna muito machucada. Uma delas foi parar no hospital, que ficou muito empolada com a coceira insuportável. Eu acho que tem a ver também com lugares antigos, né? Rio de Janeiro é um lugar muito antigo, então essas coisas vão se acumulando. Às vezes ficam lugares vazios por muito tempo, ninguém sabe que tem um ninho de percevejos ali. E aos poucos vai crescendo, quando percebe tá na cidade inteira. Porque no coach desse post, falam que isso tá acontecendo em vários lugares do centro do Rio, que a coisa é seríssima, que é crise de saúde pública, e foi o mesmo motivo que fez Paris parar esse ano. Então, ao mesmo tempo, é tudo muito chique, eu não sei nem explicar. Olha, se não for uma campanha da extrema-direita para prejudicar o show da Lady Gaga o ano que vem, eu não sei o que mais poderia ser. Falaram que a Lady Gaga vem, já saiu praga e infestação de percevejo? Com certeza é um ataque da extrema-direita contra as gays. Então, se vê qualquer coisa assim, já sabe, né? Nossa, avisa a gente. Defesa Civil. Defesa Civil. Nossa, gente, eu vi agora que coisa horrorosa como fica a pele. Nossa. Feio, né, Fatinha? Que horror. Ai, é na Glória ainda. Nossa, que horror. Eu, hein, tô fora. Fatinha, você já viu algum percevejo na sua vida? Eu não. Eu acho que eu também nunca vi percevejo. Não, eu acho já vi que... pulga, mas percevejo eu acho que eu nunca vi. Percevejo, eu não lembro. Mas acho que percebo. Eles não, acho que o Acre falou, eu acho que coisa antiga, né? Eu não sei, eu não lembro. Eu vou pesquisar depois. É coisa de gente muito antiga. Até que tem a cantiga, não sei se era pulga ou se era percevejo. Eu lembro de um caso no interior de São Paulo, que uma casa foi desocupada depois que uma senhorinha faleceu, e tinha tanto percevejo nos colchões, que mandaram pra Unesp, pra USP, veio a ciência estudar, de tão raro de encontrar essas coisas. Ai, gente, deve ter achado uns percevejo pré-histórico no colchão da senhorinha, né? Eu imagino. Achou lá o primeiro percevejo da Arca de Noé. A cura pra alguma coisa. Pode ser, gente. Olha o impacto. Então talvez ligar para alguma universidade, né, que estude esse tema, também seja uma boa opção. Mas cuidado, gente, olha bem onde vocês estão. Na dúvida, leva uma lupa na bolsa. Mas, gente, vocês estão percebendo? Você que tá... Desculpa, dona Pemba, vocês estão percebendo que tudo é antigo, tá voltando? Eles estão sentindo falta, porque eu acho que a nossa geração foi a melhor. A nossa geração tinha percevejo, tinha um monte de outras coisas que hoje em dia não tem. Tudo que é antigo tá voltando, inclusive o fascismo, né? Então, isso a gente deixa pra lá, né? Isso a gente não gosta, não. Não, mas é verdade. Tem vírus que foi erradicado, que voltou, né? Acho que é o caso da poliomielite, sei lá, tem vírus aí que tá voltando. Eu não sei, não lembro quem foi agora. Eu tava passando no Instagram e tava tendo depoimento de uma mulher contando, na época da ditadura, uma mulher que foi... Gente, eu até chorei, sem comentários. Eu ia até salvar pra mandar pra vocês. Eu não lembro quem era, eu não sei se vocês viram, foi no Instagram. E eu fiquei assim, chocada. Ai, é terrível essas coisas. A gente tá cada vez mais voltando pro passado, viu, Fatinha? Tem razão. A gente já tem aí sinais sobre essa inclinação. Muito desses vírus que voltaram, acho que até catapora, sarampo, coqueluche, cachumba, sei lá. Tudo essas coisas estão voltando por causa de antivacina.
vacina, que se recusa a vacinar o filho, que confia no rebanho, que todos os outros vão vacinar menos ela. Mas aí ninguém mais vacinou também. Então, cuidado nas viagens, nas férias. E com essa a gente encerra esse quadro. Sobraram 3 envelopes: verde, roxo e laranja. Eu vou jogar pra plateia. Quais que vocês querem, pessoal dos camarotes? Dos camarotes não, das caravanas. Verde. Verde, eles estão gritando verde, a crer. Verde ou roxo? Então vamos de verde. Verde que é a cor do Luigi. Vamos de Luigi Fever. Luigi Mangione se tornou uma estrela da noite pro dia, depois de ter assassinado o CEO de uma empresa de plano de saúde que vinha roubando seus clientes ano após ano por causa do lucro e do capitalismo. E aí divulgaram uma imagem dele, reconheceram ele no McDonald's, chamaram a polícia e o mundo se apaixonou. Ele é lindo, ele tem uma causa, ele merece a liberdade. O mundo todo tem cartazes, grafite e mensagens falando para libertar esse herói da nação, porque a saúde é muito inacessível, né? Ainda mais lá nos Estados Unidos. Você não sabe a alegria que me dá ler essa notícia aqui com a Fatinha presente, porque a Fatinha também é do discurso radical, e saber que isso aconteceu e a gente pode, não sei se você tá sabendo dessa notícia, Fatinha, não sei se você tem acompanhado, mas o menino foi lá, fez a justiça com as próprias mãos e se transformou num ícone da juventude. Já fizeram ele de santo, já fizeram ele de Che Guevara, já fizeram ele de tudo quanto é jeito, virou um ícone da nova geração. Eu fiquei impressionado porque ele basicamente fez tudo aquilo que a gente prega aqui, mas não pode fazer porque é babado, né? Peraí. As pessoas estão comentando, Fatinha. Tem até camiseta escrito: eu estava com Luigi Mangione em dezembro, dia 4. Mas o que ele 6 fez? da manhã, meia-noite. Não, ele colocou quem? Esse querido, ele assassinou um bilionário, magnata da saúde nos Estados Unidos, no meio da rua em Nova York. E aí ele escreveu na bala: negar, desposar, como que era aquilo, gente? Tá aqui no telão. Eu vou falar certinho. Porque essas palavras que ele escreveu na bala, que matou o CEO, estão sendo escritas no mundo todo, em todo lugar. Que é negar, defender, deposar. Deny, defend, depose. Eles estão pedindo a liberdade dele, porque o avô dele, que ele perdeu, tinha esse plano de saúde. E o plano de saúde se retratar. E a avó dele, que morreu, também tinha esse plano de saúde, que também foi recusada de ser tratada. E aí ele mesmo teve ele sofreu um trauma na coluna, na base da coluna, e teve que colocar vários pinos. E aí também teve problemas com o plano de saúde. Então, cansado, depois de ler um livro sobre esse assunto e inspirado por isso, foi lá e acabou com a vida do bilionário. Nem todo o dinheiro do mundo conseguiu evitar isso, Fatinha. A gente não incentiva, mas é muito o que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Cansa, né, de ser explorado. As pessoas se cansam de ser exploradas, perde a família inteira e você não vê resposta, você não vê justiça. É isso que acontece. E você, Pemba, é do time negar, defender e depor? Olha, é que nem a Fatinha falou, né? A gente não incentiva, até porque não é correto, né? Não é fazendo a justiça com as próprias mãos, né? Que as pessoas vão resolver os seus problemas. Mas aí, o que mais me chamou a atenção foi a repercussão positiva em relação às pessoas, sabe? O quanto as pessoas endeusaram tanto ele que colocaram a face dele até na imagem de um santo. Porque ele virou, de repente, essa imagem, sabe? De alguém que, por conta das injustiças, foi lá e cometeu um ato que outras pessoas até tiveram vontade ou já pensaram em fazer e não tem coragem, e que no momento de desespero querem fazer esse tipo de justiça porque elas não tiveram suas necessidades atendidas. Eu sei que não é assim que se faz, mas
mas nós sabemos que o que ele fez é também um ato de desespero e só ele sabe o que ele passou. E aí tem o caso do avô, da avó e dele próprio, que, né, perderam a vida, basicamente ele perdeu a qualidade de vida por conta... E aí foi se investigar, é um plano de saúde que já tinha várias acusações, vários crimes, então assim, não incentivamos, mas não condeno esse gato. Eu fiquei apaixonada por esse homem também, toda hora eu escrevi, olha o que saiu dele. Ele virou um ícone pop, ele tá em camiseta, ele tá em todo lugar, ele dominou o mundo. Ele dominou o mundo por ser muito bonito e sarado, as pessoas ficaram apaixonadas. Mas aí também disseram que ele não pode se encontrar e ter intercursos íntimos com outras pessoas por causa desse problema de coluna. E os bilionários ficaram desesperados, ficaram muito preocupados. Dizem até que Elona derrubou a conta dele no Twitter, se arrependeu, colocou de volta. E agora alguém foi lá e pagou o verificado pra conta dele ficar protegida. Gente, eu tenho muito medo dessas coisas, sabia? Porque assim, da mesma maneira que essa pessoa foi o salvador da pátria, a gente viu aqui o salvador da pátria que criaram aqui, né? Nesses 4 anos atrás que a gente passou. Então essas coisas são perigosas, são muito perigosas. A mente humana tá muito perigosa, gente. Não vamos dizer que todo mundo, desculpa, Crê, não vamos dizer que todo mundo que tem um problema com uma grande empresa tem que pegar um rifle e ir lá e matar o empresário por isso. Não é isso que a gente tá dizendo. O que eu tô dizendo aqui é que repercutiu demais, porque até como você mesma disse, as pessoas também estão cansadas de não terem as necessidades atendidas, é um momento de desespero. Ele até deixou um texto, não sei se o Acre tem aí um trecho de texto, mas ele deixou um texto, ele fez isso como uma forma de protesto, ele sabia que ele ia se ferrar por fazer isso, mas aí assim também, não tô desejando a morte de ninguém, mas um filho da puta de um bilionário que só pensa em ganância e lucro, que quer ter uma boa vida, né, quer viver, porque senão não queria ter tanto dinheiro, quer viver e viver muito bem, vai lá, explora muitas pessoas pra ter essa vida, aí ele perde o que ele tem de mais importante, que é essa vida, por conta dessa ganância, sabe? Não tô dizendo que é certo, mas é pros bilionários pensarem também, né? O retorno, né, dona Pemba? Eu acredito muito nisso. Tinha que existir como é o nome? Um Luigi, né? Pra dar um basta num ser desprezível que nem esse, né? Que brinca com a vida das pessoas como se elas não fossem nada, né? Sempre existe, tem que existir, né? A lei do retorno, não tem jeito. É uma coisa inevitável, não tem como escapar, né? Talvez não seja a maneira mais adequada se existisse lei, né? Se existisse justiça, se existisse um monte de outras coisas, né? Que pudesse fazer com que as pessoas, que nem um cara que é dono de um plano de saúde de uma empresa bilionária dessa, fosse proibido através das leis de agir de má fé, né? De seguir direito, mas não existe, né? Então existem outros tipos de lei, né? E que talvez não somos nós que vamos julgar se está correto ou não, né? Então, eu acho que a principal preocupação dos bilionários não é nem ser a próxima vítima, mas acabar com esse sonho das pessoas de querer ser bilionário. E se você não tem essa ambição de ser uma das pessoas mais ricas na Terra, fica muito difícil de você ser explorado pela elite, pela chefia, pelo patrão. Então, acho que isso impactou muito também. Muita gente também comemorou porque a pessoa que denunciou não vai receber recompensa nenhuma. Ela devia ter ligado para outro número e não para a polícia. E enquanto ele ficou desaparecido, ficou muita gente falando, não denuncie, não fale. Se você vê ele, deixa quieto. E aí também teve esse manifesto, onde diz que agiu sozinho e que não tem ninguém envolvido e que evitou usar bombas para não deixar outros inocentes. Mas também dizem que esse manifesto pode ser falso, porque o que tudo indica, ele vai se declarar inocente. As pessoas dizem até que a monocelha do momento do assassinato é diferente da monocelha do momento da prisão. E um dos gritos que ele deu, enquanto estava sendo levado de um lugar para o outro, falava sobre um insulto à inteligência do povo dos Estados Unidos. De alguma forma ele não assumiu, né, o crime, e aí eu acabei de ver essa foto que você falou, e realmente parecem duas pessoas completamente diferentes. Em algum momento da trama toda, ficou parecendo que eles acharam um bode expiatório e prenderam, né, porque
Ele, pelo menos, ainda não assumiu, até onde sabemos. Então, não sei. Agora sim, gente, várias questões que me incomodam. Essa coisa da polícia e da justiça e do sistema se mover tão rápido para defender bilionário, defender patrimônio, sabe? E matar o povo, sabe? Na maior parte do tempo, matar o povo, usar as forças do Estado para matar o povo, para defender patrimônio privado. E a gente é vítima disso. Pessoas, quem apanha, quem protesta e apanha e morre, a gente pobre tentando lutar por direitos básicos, enquanto uma pessoa, um bilionário que caga em cima da sua cabeça, que nem pisa no solo, que passa o dia inteiro numa sala com ar-condicionado encarpetado, apertando botões, tomando decisões, não tem a menor noção do que é a vida real, sabe? Tem uma puta vida mansa, porque explora, porque ninguém é milionário, não existe riqueza boa, não existe milionário bom, não existe, às vezes ele levantou essa grana trabalhando honestamente. Não, tudo é com processo exploratório, seja de bens naturais, seja de recurso humano, o que quer que seja. A gente vê aqui no caso do Brasil no agro, o grande agro não é dono da terra, são invasores da terra. Agora o marginal é um pobre agricultor sem terra que queria uma terrinha para plantar. Então uma inversão de valores tão grande que chega uma hora que o que resta é a arma. Então, tem muitas contradições nesse meio, porque é o que tudo indica, Luigi Mangione também foi muito bem criado, estudou nas melhores escolas, é uma pessoa gentil que viajou muito antes desse acontecimento, então muitas pessoas dão depoimento também de que encontrou ele no caminho, se hospedou com ele em algum lugar do mundo, e ele também entende de robótica, trabalha com TI, com IA, e anda de skate muito bem, mas aí eu já não sei se é a mesma pessoa. Se é a mesma pessoa, sim, anda de skate muito bem. Ai, Mona, as autoridades ficaram bravas com ele e decidiram incriminá-lo, pegar ele. Assim como as autoridades lá no Oriente Médio resolveram ficar bravos com as autoridades da Síria e do Irã, que trabalhavam no desenvolvimento de armas nucleares, né? Eles não exterminaram as pessoas. É assim, seja rico, seja pobre, cidadão, como que é? Cidadão livre ou governante. Como diz a menina milenar do Ministério Hétero, tem razão. E, enfim, essa história inspira muitas pessoas, nos convida a pensar sobre muitas coisas. Com certeza vão usar ele para dar o exemplo, para que outras pessoas não se inspirem a fazer isso. Mas também é um país que tem arma em todo lugar, onde as pessoas já têm uma forma de pensar muito estranha, muito diferente de qualquer outro lugar do mundo, não só comparando aqui com o Brasil ou sul global. E eles escolhem essas coisas, né? No fim das contas, não foi o Talibã, não foi a Al-Qaeda, não foi a Palestina, foi uma pessoa deles, criada por ele. A gente só gosta de bomba, claro. Então, ele é fã do Ana Bomber, que é outra pessoa que se destacou nesse cenário décadas atrás. E aí falam assim, ele gosta de Ana Bomber, então ele é de direita, e a esquerda tá endeusando ele. Não necessariamente, nem o próprio Ana Bomber seria de direita ou de esquerda. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma coisa não justifica a outra. Mano, ele poderia ter um símbolo nazi tatuado no peito. Ele matou um bilionário e se a esquerda tá se identificando, primeiro por causa desses olhos juntos, porque as gays amam, não é nem esquerda, é as gays. As gays queriam esse boy pra elas. Esses boys de olhos junto, as gays ficam loucas. Mas assim, não é nenhuma questão de... a gente não tá endeusando, é mais essa coisa do senso de justiça. A gente nem sabe quem ele é, não sabe o que ele pensa. Agora também tudo tem que problematizar. Vocês estão aí defendendo, mas ele votou no Maluf, sabe? Ai, gente, pelo amor de Deus. Esse nem é o assunto, gente. Presta atenção na conversa. Gente, não fala mal do Maluf. O Maluf é icônico, gente. Pelo amor de Deus, né? Maluf se compara com os bozos da vida, né? Não dá nem pra comparar. Maluf era um político de topo comparado com esses de hoje em dia. Era inteligente, gente. Pelo amor de Deus, nem pra comparar com esses Zé Mané de hoje. Ou ele rouba, mas ele faz. Ele é autor de frases icônicas, né? E tantos outros projetos como Rota na Rua. Essa foi a pior. Essa eu não gostei, não. Tem umas até que a gente achava engraçado, mas essa não foi boa, não. Socorro! As que eu me lembro são tão polêmicas que eu não vou nem repetir aqui. Mas, gente, essa história do Luigi. Outra coisa fofa foi ele
ter fugido de bicicleta. E também não deixaram pagar a fiança pra ele sair. E as pessoas falaram isso, que é por causa das gays, que se tivesse fiança, as gays iam ter tirado ele de lá em 2 minutos. Então, amiga, tem tudo isso, né? Ele é um assassino, é um criminoso. Se for provado que sim, é um criminoso. Mas é um gato, todo mundo queria dar pra ele, e aí todo mundo fica parabenizando. Às vezes não é nem um crime, mas aí ele apareceu na mídia. As bichas hoje vivem só querendo dar, elas só pensam em dar, então aparece qualquer pessoa, elas querem dar. Mas, eu acho Até que ele pra representa isso. muito mais do que um rostinho bonito. O ato fez muita gente ficar assim, inclusive, como você disse, os próprios milionários, bilionários ficaram com receio, né? A gente ouviu algumas notícias a respeito. Até o próprio fulano aqui, dono dessa rede, tirou o perfil do menino e depois colocou. Aí você pensa, gente, será? Tipo assim, o bilionário quer viver, mano. O bilionário não quer ser vítima de um atentado. Senão não dá pra curtir a fortuna, né? Você ia falar, Fatinha? Não. Eu ia falar essa coisa, né, do bilionário, ser sarado, bonito e padrão. E olha só como tudo tá difícil, né? Pra qualquer coisa, até pra isso, tem que ser uma coisa que pode biscoitar e ainda cheia de qualificações, né? Mestrado, pós-doutorado, que fale 5 idiomas e que monetize no OnlyFans. A pessoa tem que ser tudo hoje em dia pra fazer qualquer coisa. Tá muito exigente essa terra. É complicado, né? Eu fico com pena das pessoas que não têm esse perfil todo, né? Não alcançaram todos esses níveis. O bandido comum, o assassino feio que não vai viralizar, né? Esse não vai ter mídia, não vai ter direitos humanos, não vai ter gay falando que pagaria fiança. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma história que a gente se motiva a aplaudir o gesto dele, porque a gente entende de onde vem essa dor, esse desespero ao ponto dele chegar a esse ponto, se é que ele fez, a gente também fica pensando, até pra uma pessoa feia é difícil buscar justiça, porque se ele fosse feio, ninguém ia estar falando dele. Ele já ia estar abandonado na masmorra da cadeia. Nesse caso, até ajudou, né? E peraí. Chegamos ao fim da parte 1, mas a boa notícia é que logo sai a parte 2 com o combo da André Surak e o quadro de curiosidades Você Sabia? Você sabia? Então se inscreva e fica ligado, porque a pessoa é para o que nasce. Back, bye, bye, bye. Ao lado da bala forte, o poder, o CEO, o nobre. Do outro lado, entre vítimas, legítima defesa contra quem mais assassina. Ora, quem diria que o dinheiro não evita nem submarino de explodir, nem alguém de agir assim. Quem quer ser? Quem vai ser? Quem quer ser o próximo bilionário? Outra coisa, mais cedo ou mais tarde ia rolar. Lucrar em cima de outras pessoas, somente para os ganhos aumentar. Quem qualquer pensar que pra ser tão maldoso assim, quanta gente já morreu pra madame consumir. Quem quer ser? Quem vai ser? Quem quer ser o próximo bilionário? A situação, se ninguém tem ambição, será que dá pra ter tanto sem derramar o pranto? Como que fica o estado se tudo for privatizado? Será que dá pra viver bem sem tirar nada de ninguém? Quer ser? Quem vai ser? Quem quer ser o próximo bilionário? Negar, defender, depor defender, negar. Negar, defender, depor defender, negar.